que eu recebo o Celso August Schroeder para comentar, para conversar com a gente sobre uma exposição absolutamente genial, organizada pelo Schroeder, em Porto Alegre, né, Schroeder? É isso. A exposição Sinta-se em Gaza. Tudo bom, querido? Tudo bem, Conde. É um prazer estar aqui contigo, com os telespectadores. Eu escutava o Casalino um pouquinho antes e me dei conta o quanto que é importante esse debate sobre, do ponto de vista da esquerda, marxista principalmente, da participação do direito, né? Ou seja, o direito foi decisivo neste golpe que não iniciou em 2016, né? Inicia em 2013 e foi fundamental, né? A construção da Lava Jato é um crime de lawfare assim, que vai pautar a história da humanidade por algumas décadas, espero. Né? Espero. Muito relevante esse tema. Desculpa, você vai completar. Complete, por favor. Não, eu ia só passar para outro assunto, mas conversando, eu tinha que falar sobre o Casalino. Assim, os golpes hoje, eles não se dão mais com tanques, eles se dão com lawfare, eles se dão com essa ocupação no campo da justiça dos países aí, talvez, digamos, transversais, os periféricos, né? O que está acontecendo no Brasil. Aliás, nos próprios Estados Unidos, né? Porque você tem ali toda uma engenharia jurídica também, né? A esses golpes se chamou de primaveras, né? Na verdade, eram invernos tenebrosos que não só lá na África, mas pelo mundo todo se espalhou, né? Ou seja, essa nova forma de ocupar o poder de uma maneira ilegítima, né? Bueno, gente, deixa eu apresentar o Celso Schroeder para vocês aqui. Ele nasceu em Porto Alegre, nasceu 1º de janeiro, né? O ano entrou, você falou assim, vou nascer agora, vai ficar tudo junto. Há 71 anos. Há 71 anos. Há 71 anos. Ele é um cartunista, né? Jornalista cartunista, publicou cartoons pela primeira vez em 1976 no Quadrão, suplemento de humor editado por Guaraci Fraga, Edgar Vasques na extinta Folha da Manhã. Foi chargista do jornal Correio do Povo. A partir de 1980, participou da imprensa alternativa. Tinha imprensa alternativa em 1980, ou Schroeder? Tinha. Aqui no Rio Grande do Sul tinha bastante. Então, tinha o Pasquim, né? Nós somos todos os cartunistas são filhos do Pasquim. Né? Nós todos começamos. O Quadrão era uma decorrência do Pasquim. E nós todos somos filhos deles. Eu entrei no jornalismo, eu saí da arquitetura para o jornalismo por causa do cartoon, por causa do cartunismo, por causa do Pasquim. E vou te dizer por quem exatamente. Tu não vai acreditar. Eu saí pelo Paulo Francis. O Paulo Francis, naquele momento, para mim, era o grande jornalista que me motivava, trotskista e tal, que me motivava. E depois, obviamente, virou um homem... personagem de si mesmo, né? Em si mesmo, infelizmente. Mas o Pasquim foi decisivo. E aqui no Rio Grande do Sul tínhamos muita imprensa alternativa. Tivemos o Cojornal aqui, que foi um veículo muito relevante, não só do ponto de vista jornalístico, editorial, mas do ponto de vista de experiência de sustentação, de trabalho. Para todos nós, a imprensa aqui dos anos 70 e 80 foi muito relevante. Depois desaparece um pouco com a abertura democrática, mas agora reaparece com vocês, e conosco, com o Grifo, enfim. E eu acho que, assim como... minha referência é o Pasquim, né? Porque a imprensa independente nos anos 80 e tudo mais, para mim, ainda é uma coisa que, né, se comparada com a de hoje, que tem a internet e tudo mais, é uma coisa diferente. Mas a imprensa alternativa hoje, ela exerce um papel fundamental, né? Sim. Inclusive, ela antecipou todas as movimentações que vieram no Brasil, ela se antecipou na questão da Lava Jato, a gente sempre denunciou, né? E a imprensa convencional, agora que ela está começando a ver que a Lava Jato foi um problema. Né? E muito timidamente, se a gente ouvir as TVs abertas, ou TVs a cabo mesmo, Globo News, por exemplo, tu vai ver o cuidado e a timidez que eles têm ao falar da Lava Jato. Ou seja, eles, obviamente, identificam os danos causados para o país, mas sempre resgatam o combate, o suposto combate, né, à corrupção que estava lá no início e que depois foi deturpada, sem entender que o combate à corrupção é o cerne da ação conservadora na história, né? Ou seja, a troca da política pela moralidade
é uma coisa perversa e que é difícil de ser enfrentada, né? Por isso que, então, o combate à corrupção, os nazistas combatiam a corrupção, todo mundo combate a corrupção. Aliás, o mundo já esteve melhor. Ontem eu conversei, para dizer o mínimo, né? Conversei com o Zé Arbex. Aliás, o pessoal me pergunta sempre aqui, cadê o Arbex? Cadê o Arbex? Você conhece o Zé Arbex, né? Claro. Sim, jornalista, sim. Enfim, de tanto tempo, trabalhou na Folha, foi correspondente internacional, depois veio a Caros Amigos e tudo mais. E ele apareceu aqui ontem, viu, gente? A gente fez uma live especial nesse domingo, e vocês podem assistir no canal, está lá à disposição para vocês. E a gente estava falando justamente estamos a 1 segundo da meia-noite, essa meia-noite nuclear, essa meia-noite do colapso, né? Porque o que está acontecendo em Gaza, justamente em Gaza, é como diz Angela Davis, né? Um teste moral para o mundo. Isso. E, ao mesmo tempo, é um aviso, é um alerta, né? Fala, olha, se vocês não fizerem nada aqui, esperem que isso pode acontecer com vocês, quer dizer, um povo sendo exterminado, né, por um governo genocida. Eu quero... O Schroeder está organizando... Você é o curador da exposição, né? Eu não sou curador, vamos dizer assim, eu dei a partida Você deu a exposição. partida? Eu dei a partida. O curador é o Marco Antônio Schuster, que é o nosso editor, junto comigo, do Grifo, que é o jornal que promoveu essa exposição. Perfeitamente. Mas eu organizei. Que é genial, o título é Sinta-se em Gaza. Aqui está o cartaz da exposição, com Schroeder, Sinta-se em Gaza, charges te levam lá, de 7 de fevereiro. Aliás, aqui é um evento específico, meu querido? Essa aí ao longo agora, porque como vai ficar quase 2 meses, nós promovemos visitas guiadas. Então, uma vez por semana, um cartunista vai lá. Essa semana agora, amanhã, depois da manhã sou eu, já foi o Ricord, depois o Santiago e finalmente será depois o Zé Vaz, depois o Edgar Vasquez. Aliás, o Edgar Vasquez, que é o grande desenhista, para mim, eu sempre digo, ele é o maior desenhista do mundo, e eu não estou exagerando. O Edgar, que é o pai do Rango, né, que é embora um cartunista gaúcho, ele tem uma dimensão internacional, o Edgar foi quem deu esse nome, Sinta-se em Gaza, né, esse trocadilho, que eu não sou muito de trocadilhos, mas gostei muito, né? Eu acho que ele é uma síntese da intenção da exposição, Conte. Ele representa exatamente a nossa intencionalidade. Agora, explica para a gente. É uma exposição que está em Porto Alegre até o dia 29 de fevereiro. Isso. Com vários cartunistas, com vários desenhos, né? Estão lá expostos nessa temática de Gaza. Eu estou aqui com o catálogo da exposição e vou mostrar para vocês aqui. A gente vai mostrar algumas charges, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, quer dizer, como é que foi até aqui a exposição? Como é que está a receptividade das pessoas? Olha, antes é preciso salientar, Conde, que essa exposição ela tem um caráter de urgência, de emergência. Nós fizemos a exposição em 10 dias. Das circunstâncias do massacre, do genocídio praticado em Gaza, ou seja, e ela foi exatamente provocada por essa dimensão moral, ética, ou seja, nós não podíamos ficar quietos a respeito disso, né? Então, a única coisa que nós podíamos fazer nesse momento era expor os desenhos que nós já vínhamos fazendo, alguns já vem fazendo há algum tempo, numa exposição que desse conta da dimensão da tragédia, da relevância de apontar para uma saída, né, que não seja uma saída populista, que não sejam saídas, às vezes em quando, muito... enfim, que negam a realidade, né? Ou seja, saídas efetivas, que efetivamente poupem aquele massacre, né? Nós convocamos a partir do Grifo, o nosso pessoal reagiu imediatamente, conseguimos o apoio de alguns cartunistas internacionais, temos aí um cartunista chinês, uma cartunista iraniana, enfim, tem cubanos,
temos um leque de cartunistas que estavam próximos e atenderam imediatamente ao chamado para essa exposição. Montamos a exposição, ela está no Clube de Cultura, que é um local tradicional da resistência democrática aqui em Porto Alegre, fica na Ramiro Barcelos, 1853, e fica até o dia 29, como tu dissesse. Mas, imediatamente, quando ela teve uma grande repercussão, né? A abertura dela foi no dia do grande temporal aqui em Porto Alegre, estava caindo, Porto Alegre ficou embaixo d'água, nós fizemos uma abertura lotada de gente na exposição. Então, foi um marco assim, relevante da sintonia dos cartunistas com a população brasileira e mundial. Me parece que hoje não há no mundo qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade humana que seja indiferente, né, ao que está sendo feito em Gaza. E essa exposição, então, causou esse impacto e já está programada, assim, alinhavada para Belo Horizonte, nós já estamos negociando, para São Paulo, a partir do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, em Florianópolis, temos uma companheira que está com interesse. São Paulo, o pessoal já está perguntando aqui se vai para o Rio de Janeiro. Isso, estou conversei com o Miguel Paiva. O Miguel Paiva é um companheiro nosso que abraçou o Grifo de uma maneira muito interessante, que vem lá do Pasquim. O Miguel era a juventude do Pasquim inicial, está conosco, e estamos conversando para ver se levamos para o Rio de Janeiro. Ela é fácil de fazer, nós mandamos um kit eletrônico que é impresso no próprio local, portanto não se paga nem royalty, nem... O Miguel ali, ele manda tudo ali no Leblon, viu? Você pode falar para ele que ali naquela livraria ali do Leblon, é só falar que já fechou. Miguel é meu amigo, querido. E ele tem uma coluna no Grifo e tal. O Miguel foi um companheiro que abraçou o Grifo muito intensamente, compreendendo, assim, vamos dizer, a natureza pasquiniana, né, que permanente no Grifo. Então, essa exposição, nós imaginamos que ela vai se reproduzir ao longo do país. A FENAGE está bancando. Sucesso assim, total, então. Acho que sim. E tem razão, né, o Grifo, Conde, porque, embora seja uma exposição de humor, ela, efetivamente, o tema é um tema... Ela é dolorosa, né? É dolorosa. Eu te confesso que as pessoas... Teve uma senhora, uma pessoa que eu não ouvi, mas me relataram no primeiro dia que saiu chorando da exposição, que demonstra o quanto que o cartoon e o desenho, enfim, que usa o humor como ferramenta, como ele é direto, né? Ou seja, como ele causa efetiva contato, ou seja, com a consciência das pessoas. A charge, né? O cartoon, a charge, ele é uma linguagem que está quase que na fronteira, né? Que assim é humor, sem dúvida, mas é denúncia, sempre, né? Sempre, é muito político, né? Se você tiver uma charge sem denúncia e sem a dimensão política, ela perde a razão de ser. Não é um pouco isso? Não tem sentido. Eu fui chargista, eu fui presidente da FENAGE também. Eu sou um cartunista que assumia o jornalismo como local de trabalho. Então, fui presidente da FENAGE e fui chargista do Correio do Povo há muitos anos, antes de me tirarem do Correio em função da minha atividade sindical. E eu me negava, Conde, fiz algumas vezes e me arrependi, de fazer charges que não tivessem um teor político. Eu, por definição, tu tem razão, para mim a definição charge é um cartoon editorial. E eu sempre achei um espaço jornalístico muito, muito importante e relevante para gastar com o esporte. E olha que eu adoro esporte, eu adoro futebol, gosto, acompanho e tal, mas sempre achei que a charge, o público merecia o máximo de esforço do chargista, e o máximo de esforço do chargista diz respeito às condições com que a gente vive. E as condições com que a gente vive diz respeito à política que a gente implementa, ou que a gente suporta, ou que a gente sofre. Então, a charge sempre pretendeu, e eu sempre pretendi como chargista, ajudar um público leitor a decifrar um pouco a realidade a partir dessa ferramenta, que é uma ferramenta, como tu disseste,
muito direta, é uma linha direta quase com o intelectual, mas também com o emocional. O Edgar Vasquez, que eu já citei, ele sempre diz que nós, cartunistas, prometemos entretenimento e entregamos consciência. É um pouco pretensioso, pode parecer, mas eu acho que ele tem absoluta razão. Até porque tem charges que às vezes não tem graça nenhuma. Né? Você não é uma coisa engraçada, é uma coisa pesada, né? É uma coisa assim, que é de muita responsabilidade. Eu também estou aqui, eu conheço alguns dos chargistas dessa exposição, notadamente o Latuf, que é um gênio. Sim, também querido Latuf, e que sempre tem muitos problemas, né? Ele é perseguido, Sim. Ele é processado e tal. É um cara de muita coragem, né, Schroeder? Você conhece ele também de longa data, não? Sim, conheço há algum tempo. Ele é mais jovem, bem mais jovem do que eu, mas eu conheço, sim. Eu conheço o Latuf já há algum tempo, e ele se notabilizou por assumir uma condição que eu acho inerente, necessária e indispensável ao chargista, que é a coragem. E aqui a coragem física, inclusive. Ou seja, não é só coragem intelectual e moral, coragem física, inclusive. E eu acho que ele faz isso no limite da sua segurança, inclusive, algumas vezes, né? Assumindo lutas e defesas indispensáveis. Ele inaugurou um pouco, porque, claro, diz respeito a ele muito mais do que a nós, pela sua origem, a defesa palestina, do povo palestino. Muitos de nós, eu já faço isso há muitos anos, e o Edgar há muito tempo. Mas não foi a intensidade e o foco que o Latuf fez nesses últimos anos. Então, ele era absolutamente necessário que ele estivesse nessa exposição. E ele tem contribuído conosco com o Grifo, já desde o começo do Grifo, faz muito isso. E ele tem um desenho muito interessante, que é um desenho realista, onde o humor fica de uma maneira estranha. Ele trabalha com estranhamento, porque ele apresenta um desenho realista e por trás tem uma metáfora, tem uma sacada de humor que faz o desenho ficar muito potente. Publica, né? Eu sei que ele publica também em jornais pelo mundo, Sim, né? Mundo. Tanto que ele escreve em inglês também, para que seja universal. Isso. Deixa eu trazer aqui, meu querido Schroeder, a participação do nosso público, está nos assistindo aqui. Inclusive, eu estou aqui, quero reforçar o convite para a exposição. Sinta-se em Gaza. Jackson Zambelli, Schroeder, grande professor. Schroeder é professor também, não? Fui professor, saí esse ano, saiu ano passado. Dei aula 36 anos na universidade. Na PUC do Rio Grande do Sul, jornalismo. Na PUC do Rio Grande do Sul. Isso, o Jackson querido, amigo e parceiro. Parceiro, assim. O Jackson fazia parte de um grupo de músicos e desenhistas e jornalistas, aliás, estudantes. O que tem de músico chargista em Porto Alegre não está escrito, né? É verdade. Veríssimo, né? Também. Veríssimo. Eu sou completamente surdo e mudo musicalmente, né? Não consigo nada, mas eu adoro música. E esse grupo, para mim, foi super relevante, porque o Jacques fazia parte de um grupo com Arthur de Faria e outros tantos companheiros, alunos, né? Eles se aproximaram de mim, alunos. O Jackson não era meu aluno, acho que não era meu aluno, mas fazia parte desse grupo. E se transformaram em grandes músicos, em grandes referências da cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? E alguns globalmente. O Rio Grande do Sul é um universo gigantesco. Eu estudei o Rio Grande do Sul no meu doutorado na Unicamp, com piadas de gaúchos, da minha área de linguística. Depois eu vou mandar para você, que é curioso, é uma coisa muito bacana. Estudei o regionalismo ali, o imaginário, né? A minha filha é também formada em linguística. Então, manda que eu tenho pelo menos uma afinidade. Uau, que bacana. Filha mais velha, a Karina. Muito bom. Deixa eu trazer. Estela Lacruz está dizendo aqui: Arbex deu uma aula ontem. Ontem foi muito intenso mesmo nosso debate. Clarice Maria Torresini Venturella, por favor, coloca novamente o cartaz do Sinta-se em Gaza. Vou colocar, não só o cartaz, como também as charges. Denise Lial, sugestão, convido o Eduardo Marinho. Esse cara é um craque, eu já convidei ele várias vezes aqui, nunca deu certo, mas eu vou tentar de novo. Nefertiti Dornelles, o Santiago Neutaíra Abreu é meu conterrâneo. Lá é um Santiago do Boqueirão.
Maria Cristina Sacramento virá para o Rio de Janeiro, já está cobrando aqui no Rio de Janeiro. Tomara. Eu quero, vamos colocar alguns trabalhos aqui na tela que você me mandou aqui pelo Zap, e aí você comenta rapidamente para a gente. Isso aqui, você vê, são todos muito, muito viscerais, assim, né? Porque falar de Gaza nesse momento da humanidade é realmente uma coisa muito forte. Esse Quem cara, que é esse artista? esse é o Alisson, é um grande, grande artista. Ele é de Rio Grande, ele é do nosso interior aqui, mas é premiadíssimo, nacional e internacionalmente. Ele trabalha com aquarela, é um grande desenhista e é um grande intérprete. As artes dele são muito peculiares. Ele desenha, como tu pode ver, com quase realista, né? Ou seja, ele não brinca muito com o desenho humorístico propriamente dito, mas é um grande, grande pintor, grande desenhista. É um aquarelista maravilhoso. Aqui uma criança, né, com, não sei se é uma espécie de tatuagem de um soldado israelense. É uma Ela, criança tatuada com uma tatuagem, assim, à força, né, nas suas sim, costas, então, com uma bandeira, é um soldado israelense. É um soldado israelense. pois é. É porque e alude ao morticínio, né, de crianças ali, que é uma Sim, que é coisa um absurda. absurdo, né? Essa aqui é Esse, impressionante, é, o Schroeder. esse cara, esse é a óleo, né? É uma pintura que fez. Eu acho, agora eu sempre confundo se ele é argentino ou cubano, acho que é cubano. Também é um companheiro nosso, assim, que manda, e eu confundo fora do Rio Grande do Sul, tudo é estrangeiro, né? Tudo é outro país, então eu me confundi agora se é argentino ou cubano. Mas é um maravilhoso desenho, realista, né, e impactante, uma torneira jorrando sangue, cuja a parte de cima da torneira é um soldado israelense. Um soldado israelense também, aí fazendo uma alusão sobre o controle da água, né? Provavelmente isso. Em Gaza. Eu tive lá em Cisjordânia e é impressionante o controle sobre tudo, né? Ou seja, em Gaza provavelmente muito pior, mas a água, o território, a disputa é muito, mas é muito mais do que religiosa, como querem algumas versões da mídia, né? Ou seja, ela é territorial como toda guerra, como toda opressão, como toda ocupação busca bens, né? Busca território, busca água, busca minério, E no busca. fim das contas, o controle, né, sobre essa travessia do mundo, né? Porque ali é muito estratégico, né? Isso. Petróleo e tudo mais, Gaza também é rica em gás, então É. existe um interesse econômico ali também, que seria para eles, né? A gente conversa muito sobre isso aqui, muito debate, né? Seria interessante, é os Estados Unidos que comandam toda essa operação, quer dizer, não é Israel, primeiro que é o presidente da Associação Árabe-Palestina no Brasil, que é o Walid Rabah, a confederação, né? Ele diz: os responsáveis são os Estados Unidos. Todo mundo sabe disso ali, em toda a região. Né? Israel é só digamos, uma espécie de destacamento. Né, Tu iniciasse, eu acho que tu tem razão. Eu acho que Gaza, para além da tragédia em si mesmo, né, dessa carnificina, desse massacre, principalmente contra crianças e mulheres, mas Gaza é esse sintoma, me parece, que a Ucrânia já sinalizava, do colapso, me parece, e eu não tenho como dizer que não, assim, do capitalismo no seu estertor, cuja saída, me parece, e aí os Estados Unidos, mesmo que são os produtores, estão apostando na guerra. Então, não é só um sintoma espontâneo e uma ameaça que paira sobre nós. Não, há uma intencionalidade onde a guerra, de novo, como já foi em vários momentos, mas de novo, ela é uma saída para recolocar o modo de acumulação global nos eixos que eles querem, né? Ou seja, e me parece que isso acabou. Ou seja, o próprio Trump nos Estados Unidos sinalizam para uma mudança, independente dos gostos lá, mas o Biden é efetivamente, sempre eu tenho dito isso há muitos anos, o Biden é efetivamente Wall Street e a indústria da guerra em andamento. eu não sei o que é pior
para os Estados Unidos e para o mundo, Biden ou Trump. Eu não sei o que é pior. É um dilema muito grande. Quer dizer, qualquer coisa que aconteça nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão continuar sendo os senhores da morte no mundo. Mas veja só, com o Trump, e veja só, o Trump é o Trump, maluco esse que nós conhecemos, maluco, né, por assim dizer. Mas com o Trump, o isolacionismo dele retirou os Estados Unidos dos cenários mundiais. Do Afeganistão, né? Do Afeganistão. E os próprios os conflitos diminuíram, né? Os democratas não. Se tu olhar a campanha da Hillary, quando ela perde para o Trump, a ocupação da Ucrânia da Rússia estava na agenda, está pública. Ou seja, a guerra estava pública. Então, assim, para os democratas, a guerra é muito mais funcional. Do meu ponto de vista, também não sou especialista nisso, mas me parece muito mais funcional para o modelo de capitalismo que eles propõem. O Trump pretende recompor e tal, é meio saudosista. É ruim para os Estados Unidos, não tenho dúvida nenhuma, é ruim para os Estados Unidos, mas me parece que, globalmente, a ameaça dele é um pouco menor. É menor, né? Parece que o Trump... Mas ontem estava conversando, mais uma vez, vou mencionar aqui o Arbex, né? Ele falou que o negócio do Trump é a China. Isso. Então, ele pode trocar Ucrânia e Gaza pela China, o que seria, né, é imprevisível, né? Se o Trump quiser recrudescer ali a questão de Taiwan e tudo mais. Bom, esse é um tema bastante amplo para nosso trabalho aqui hoje, quer dizer, está tudo conectado com Gaza, né? De uma maneira ou de outra. Eu quero voltar aqui à nossa tela das charges para comentar mais um pouquinho, meu querido Schroeder. Tem essa aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa, mais um pouco e já posso fechar a tampa. De quem que é essa aqui? Essa é uma charge do grande Edgar Vasquez, que é o autor da frase, que título nosso do cartaz e da exposição. O Edgar, como eu disse, é o pai do rango, é o cara que criou esse personagem, que é um personagem já conhecido. E, para mim, essa é o melhor trocadilho feito com Gaza, né? Ou seja, chamar Gaza de uma caixa, que efetivamente é uma caixa. Eu já desenhei também como uma cova, vários cartunistas já fizeram isso. E ele fez isso na primeira crise de Gaza. Esse cartoon não é de agora. Esse cartoon ele fez lá na primeira crise, quando a invasão de Gaza e tal, e os Estados Unidos fazem o primeiro massacre, assim, o primeiro bombardeio, tu deve te lembrar, não me recordo exatamente o ano, acho que é 2016, me parece. Sim. E esse cartoon é de lá. E ele está, infelizmente, muito, muito atual, né? E funciona pelo trocadilho, porque é uma das características do humor, né? Usar metáfora e o trocadilho. E olha só onde é que está a morte ali, né? Por acaso, e a tampa, a ponta do caixão está exatamente onde é a passagem hoje lá da saída de Gaza. Para o Egito, exatamente. Para o Egito, né? Onde os nossos conterrâneos e os brasileiros ficaram submetidos àqueles horrorosos dias de terror e pavor ali no início do bombardeio. Schroeder, deixa eu avançar aqui, senão não vai dar tempo da gente mostrar mais algumas. Olha aqui, que traço fantástico esse aqui, Fabiane. Essa Fabiane, essa aqui é a Fabiane, essa é uma das meninas, uma das poucas mulheres do Grifo e uma cartunista que eu tenho dito que a melhor tira hoje do Brasil é da Fabiane Langoni. Ela publica na Folha de São Paulo e o grande mérito dela é ter sido minha ex-aluna. Minha aluna foi jornalista. Ela é muito jovem? Para mim, ela é muito jovem. Ela é jovem. Ela é jovem. Ela é bastante jovem. Eu acho que ela é uma das mais jovens do nosso grupo. E tem um desenho muito, muito moderno e tem um olhar feminista, mas um olhar feminista com uma crueza também com o feminismo, ou seja, ela não poupa as suas iguais, usa o humor no limite. Eu acho ela muito, muito boa e gosto muito do desenho dela também. Encantador o traço dela aqui, essa figurinha aqui, fantástico. Olha só, essa aqui. Essa, para mim, é a melhor
não porque é o melhor desenho ou o melhor cartoon, não. Do meu gosto, ela é a síntese da exposição, me parece. Né? Ela traz um pai palestino. Ela reproduz uma foto quase, né? Ou seja, tem várias fotos desse tipo, assim, né? Um pai, uma mãe segurando uma criança massacrada no colo e tal. E atrás está o espírito dos judeus mortos no genocídio da Segunda Guerra Mundial. Né? Eu tenho sempre dito, Conde, que a memória do Holocausto não pode ser conspurcada, não pode ser suja, não pode ser com Gaza. Gaza não, essa memória não merece isso. Os judeus não merecem isso. Os judeus não merecem esse ataque que ataca e produz um antissemitismo pavoroso e de memória triste para a humanidade. Né? Então, essa charge, para mim, do Haus, que é o mesmo cara que fez a charge do banner nosso, eu acho ela assim. Que, aliás, é impressionante, né? A charge do banner. Eu vou colocar na tela aqui, só um segundinho, deixa eu colocar aqui, porque eu fiz a arte, né, especial para a sua presença aqui hoje, com aquela arte. Deixa eu colocar na tela aqui, que é uma banheira de sangue, né? Isso, Nathaniel na banheira de sangue. Olha, quando eu vi essa charge, o House me mandou as duas charges muito atrasadas, eu quero dizer aqui, quero registrar aqui, mas que não tinham como não entrar na exposição, e mais, não tinham como não assumir vamos dizer, a síntese da exposição. Então, ela foi imediatamente para o banner da exposição, essa com o líder israelense, suspeito de corrupção, com 1000 problemas morais e políticos em cima da sua história. Esse cara promove esse massacre inédito e insuportável do ponto de vista moral. Eu tenho dito que o problema não é político, alguém tinha dito aqui antes, né? Acho que tu falaste, né? O problema é moral. O problema nesse momento é moral. E me desculpe, meus amigos judeus que ainda não assumiram, como assumiram os judeus nova-iorquinos, por exemplo, né? Que gritam, em meu nome não. Em meu nome não. Ou seja, não é possível que isso seja feito em nome de qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer razão. Esse massacre, ele é inaceitável e é preciso ser dito isso antes que seja tarde. Se é que já não é tarde demais. Antes que seja tarde. É um aviso para todos nós. Quer dizer, se isso é permitido, você sabe que eu já passei mal fisicamente. Você vê criança assassinada todos os dias, Schroeder, é uma coisa, né? Criança sendo amputada sem anestesia, quer dizer, assim, todos os dias você começa, né? Se você tiver sensibilidade, né? Tiver, né, amor no coração, você é demolido por isso. E assim, se isso é permitido, e a gente se sente um pouco cúmplice de tudo isso. Todo mundo de mãos atadas, né? A gente não consegue. Como assim que a gente não consegue cessar esse processo? Né? É uma covardia, uma coisa assim muito, sabe, violenta, brutal, de muita brutalidade. Então, eu me sinto, às vezes, cúmplice desse processo e me sinto avisado. Quer dizer, se nós permitimos isso aqui, significa que isso pode acontecer em outros lugares com a mesma virulência. Isso é uma coisa terrível. Acho que não há nada mais grave do que isso. Ou seja, esse é o limite. Esse é o limite humano, esse é o limite. Assim como o Holocausto foi o limite na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, e o mundo disse basta, né? E se fez as ações necessárias, algumas funcionaram, outras não, mas, enfim, moralmente se constituiu um limite. Esse é o nosso limite. Eu tenho dito, não é possível que nós suportemos mais do que estamos suportando. Nós, em nome dessas milhares de pessoas que estão sendo submetidas a esse massacre. Porque tu imaginas, todos e telespectador, os mortos são terríveis, as crianças massacradas, os hospitais, mas vocês imaginem os sobreviventes,
ou seja, as pessoas que estão passando diariamente por esses ataques, o que sobrará do ponto de vista físico, psíquico, de saúde mental, de saúde física para essas pessoas? Nós somos responsáveis por isso, tem razão. Não é possível que a gente lave as mãos sobre isso. E era isso que a gente podia fazer. Por isso que eu te disse da emergência, da urgência dessa exposição e desses companheiros e queridos amigos desenhistas que atenderam rapidamente e conseguimos montar essa exposição tão Celso potente. Schroeder aqui conosco no 11 News. Deixa eu trazer mais comentários aqui do público. O Dante está dizendo: o problema é que Trump atiça a extrema-direita da América Latina e do mundo. É verdade. Quer dizer, verdade. Se o Trump vencer, é que o Brasil está num tempo histórico diferente, né? Eu acho que o Bolsonaro, meu querido Schroeder, esse aí vai para a cadeia mesmo. Não vai ter por onde sair. O problema, Conde, sem eu ouvir vocês conversando sobre o Lula e falando a nossa sorte é que nós tivemos um personagem histórico, ou seja, nós tivemos o privilégio de ter um personagem histórico que conseguiu nos retirar daquela avalanche fascista, né, que o Bolsonaro representou. Tivemos esse privilégio. Não é o mundo todo que tem, e as alternativas não são essas, né? Ou seja, o Biden não era o Lula e o Trump muito menos ainda, né? Então, as alternativas são terríveis, são ruins do ponto de vista de arranjo global para uma saída democrática. Tem gente que tem medo de se o Trump ganhar, o Bolsonaro voltar a ficar forte. Eu diria o seguinte: não, né? O Brasil está em outro patamar, com todo respeito, justamente porque a gente tem uma figura como o presidente Lula. Os Estados Unidos não tem o Biden, quer dizer, que é quase que é pior ainda que o Trump. Olha, o Maurício Rorato está aqui. Vivemos dentro de um grande golpe, uma armação do imperialismo. Maristela Zancan tinha que ter essa exposição online, gente. Tá pedindo para ser online, o Schroeder. Tem que providenciar isso aí. Eu acho que sim. Vamos dar uma pensada nisso. Vou falar que nem o Temer, né? Tem que ver isso daí. Tem que ver isso daí. Eu acho que sim. Eu acho que tem razão. Maria Noemi, Israel e seu povo não podem assinar embaixo dessa monstruosidade. Maria Cristina Sacramento, essa exposição deveria ser nas ruas também. Olha só, é uma exposição manifesto, né? É uma exposição que é uma passeata, né? Viu, Maria Cristina? Nós pensamos, inclusive, em fazer grandes banners, porque eu me lembro que eu vi uma exposição da Laerte na Avenida Paulista, uns banners enormes pendurados. O meu sonho é aquilo ali, ou seja, que a gente pudesse pendurar grandes banners na rua, que é o melhor local dessas exposições artísticas. Olha, ficaria espetacular esses desenhos, né? Em tamanho gigante, as pessoas levando, né, e fazendo uma manifestação. Quem sabe isso não aconteça ainda. A Maria Noemi está dizendo aqui: Netanyahu, monstro criado pelo capitalismo em derrocada. Maria Aparecida Coimbra. E Aroeira, você conhece? O Aroeira é fantástico. Ele está lá? Não está, né? Não, Aroeira não. Nem todos puderam estar, quer dizer, porque é muita gente. Os que nos atenderam, ou seja, o pessoal que eu mandei me atenderam, e acho que o Aroeira eu sequer mandei, porque o Aroeira não está na nossa lista do grifo. Mas, efetivamente, o Aroeira é um monstro também, maravilhoso. Grande caricaturista, e não só caricaturista, ele consegue articular duas coisas, que é ser caricaturista não é fácil, eu digo isso porque eu sou um mau caricaturista, e ser chargista junto, ou seja, fazer o humor junto, ainda é uma combinação mais difícil. E o Aroeira faz isso com raro brilho, como diz o Edgar Vasquez. No talento. Olha, e é músico também, e é saxofonista. A Maria Cristina Sacramento está dizendo: levem para Foz do Iguaçu, onde tem tanto turismo e uma comunidade enorme palestina, por favor. Está aí mais uma singularidade. Querido Schroeder, prazer imenso te receber aqui. Prazer te conhecer agora. A gente trocou figuras no Zap sobre a exposição. Convidar todos para ir na exposição Porto Alegre. Convida aí, diz o endereço para o pessoal, meu querido. Clube de Cultura, na Ramiro Barcelos, 1853, eu estou errando, é 1583, não, 1853. É o Clube de Cultura em Porto Alegre, tá? É uma exposição que fica até o dia 29 de fevereiro, e esperemos que circule pelo país com outras exposições. E você vai estar lá no dia 7
batendo papo com o pessoal. Estou agora no dia 7 fazendo a guiada. Todas as quartas-feiras, algum de nós estará lá para fazer a exposição guiada. Celso Augusto Schroeder, obrigado. Sucesso para vocês aí e até breve. Conde, obrigado pela oportunidade. Até breve.